Você ouvirá agora uma mensagem com o pastor Marcelo. Esta palavra pode transformar sua vida para sempre. Ministério Tempo de Voar, levando o reino até você. Tua presença. Eu acredito nisso, irmão, que está chegando esses dias onde vai acabar esse cristianismo light, esse meio evangélico gospel, que é festa, que é conveniência, que eu vou para a igreja só para satisfazer a minha vontade, só para ser um espectador. Não, eu tenho que participar da glória de Deus, irmão. Eu tenho que sentir a glória, eu tenho que ser tocado pela glória. Isso tem que mudar a minha vida. Se a palavra de Deus não tem poder para mudar a sua vida, nada mais esse mundo pode mudar você. Não vai ser pessoas, não vai ser circunstância. Irmão, se fossem situações que mudassem a nossa vida, é facinho. É só vir uma situação bem difícil para você poder mudar de vida. Se fosse assim, irmão, tinha um monte de gente que foi presa quando saiu da cadeia e tinha vida transformada. E não tiveram. Continuaram sendo as mesmas pessoas. O único que pode nos mudar, irmãos, é a presença de Deus. Nós estamos decidindo em lutas, em batalhas. Eu tenho dito aqui que nós estamos em guerra de altares. Se eu não levantar o meu altar, se eu não levantar a minha adoração a Deus, se eu não for extravagante, se eu não sair do meu comodismo espiritual, nós não vamos atrair, irmão, a presença de Deus. Não, Ele não vai vir se não tem interesse. Ele só começou a falar com Moisés quando Moisés falou: que mistério é esse? Quando Moisés olhou para a sarça e falou: que coisa é essa que não se consome? Que fogo é esse que não se consome? Se eu não sair da minha zona de comodismo e ir para esse lugar, sentir interesse por isso, Deus não vai falar com quem não tem interesse. Deus não vai manifestar a glória dele se você não tem interesse pela glória de Deus. Eu dizia hoje para alguns irmãos: o amor de Deus ele é para todos. Deus ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas tem algumas coisas que Deus só revela a algumas pessoas. E a palavra do Senhor diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se eu não tiver temor, se eu não tiver desejo por aquilo, Ele não vai revelar para você nem para mim o segredo. E Deus não está preocupado com a sua vidinha medíocre. Deus não está preocupado com as suas feridas. Ah, pastor, mas eu estou muito ferido. Deus não mandou você andar ferido, Deus mandou você andar morto. Mas eu fiquei ferido com aquele irmão, com aquela irmã. Deus não mandou você andar ferido. Se você ainda está sentindo, é porque você está vivo. Você deveria ter andado morto. A palavra do Senhor diz em João 5,25 que só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Não é os vivos, é os mortos. Por que Lázaro ouviu a voz do Senhor naquele dia? Porque estava morto. Naquele dia nem a adoradora, olha só para você ver, nem a adoradora, que era Maria que estava ali, que era irmã de Lázaro, não entendeu. Nem os discípulos entenderam. Talvez você passe a vida toda sendo discípulo, mas se você não estiver morto, você não vai ouvir também a voz. Você não vai entender o que Deus está querendo dizer nesses dias. Irmãos, nós estamos entrando num tempo onde a manifestação de Deus está acontecendo. Está acontecendo um mover nesses dias. E se eu não entender o que Deus está falando para esses dias, eu vou ficar de fora. E Deus me chamou para fazer diferença nesses dias. Eu e você temos que ter esse pensamento. Se eu estou aqui porque Deus me chamou para ser diferente. Chega do evangelho de conveniência. Chega do evangelho que é só benefício próprio. Chega do evangelho sem poder, sem manifestação de Deus. Não tem que ter. E eu não estou falando só de curas e milagres, não. Eu estou falando de vidas transformadas pelo Espírito. É isso que eu estou falando. De pessoas que vão sair daqui, dessa porta, e depois que pisaram lá fora, vão falar assim: meu Deus, como eu preciso melhorar. É isso que é o evangelho. Meu Deus, eu feri pessoas com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Meu Deus, eu não presto. E isso é avivamento, cara. É quando você reconhece as suas mazelas, e mesmo reconhecendo, ainda você se sente a pessoa mais amada do mundo.
Isso é avivamento. Você reconhece a mazela, mas você sente que ainda continua sendo amado. Esse é o amor de Deus. Mesmo você dizendo, eu sou fraco, aí ele vem e fala, não tem problema, você reconheceu que você é fraco, agora eu te faço forte. Eu preciso ter esse entendimento, irmãos. É isso que Jesus veio nesse mundo para nos ensinar, a ser bons seres humanos. E como eu posso ser bom ser humano, pastor? Reconhecendo que eu preciso da graça de Deus. Reconhecendo que eu preciso todos os dias. Por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Porque todos os dias nós precisamos ser alcançados pela misericórdia de Deus. Mas existe um lugar, se eu estiver na presença de Deus, existe um lugar que eu vou dar uma resposta certa. Existe um lugar que eu vou me encontrar, que é na presença de Deus. Irmão, você pode ver, quando você está na presença de Deus, você não sente falta de dinheiro, sente? Você sente falta de dinheiro quando está na presença de Deus? Ah, eu sei que senti. Você sente falta de trabalhar quando está na presença de Deus? Você sente falta de ter uma casa, de ter um carro próprio? Você sente falta de pessoas quando você está na presença de Deus? Isso ninguém nos ensina, cara. Porque talvez os que estão pregando também não sabem que essa é a verdade. Esses dias eu colocava nas redes sociais, dizia assim, olha, a igreja, o mundo está clamando a igreja lá fora. E todo mundo está dentro da igreja quando o mundo está clamando por ela lá fora. E aí uma pessoa respondeu, disse assim, mas se a gente fizer isso, nós somos desobedientes. Eu falei, é verdade, irmãos. É verdade, irmão. Eu falei para ele, é verdade, irmãos. Mas o verdadeiro significado da igreja é chamados para fora. O problema é que eles ainda não sabem. O problema é que eles ainda não sabem que foram chamados para fora. Que o verdadeiro significado de nós estarmos aqui hoje é para que amanhã nós estejamos lá fora. O verdadeiro significado de você vir para o culto é para amanhã você estar lá fora com a sua espada já bem afiada para dizer, Jesus está vivo. Eu não posso ser curado por ser. Eu não posso receber um milagre por receber. Não, se eu recebi uma cura é porque Deus quer me usar em alguma coisa. Se eu recebi um milagre é porque Deus quer que eu dê testemunho. Você acha que vai fazer só porque te ama? É porque eu te amo tanto, então eu vou. Não é só por causa disso. Ele vai fazer porque Ele quer que você seja um agente de transformação. Mas eu não posso ser um agente de transformação se eu não for um agente transformado. Aleluia! Se eu não for uma pessoa transformada, foi o que o Senhor falou para Nicodemos. Se não nascer de novo, não tem jeito, camaradinha. Você pode ter feito faculdade. Você pode ter feito estudo teológico, você pode ter lido a Bíblia toda, mas se não nascer de novo, não vai dar certo. É isso que ele disse para Nicodemos. Você tem que nascer de novo, da água do Espírito, então você não vai ver o reino dos céus. E aí depois Nicodemos pergunta para ele, mas pode um homem, depois de velho, entrar no ventre da sua mãe? Eu fico imaginando Jesus colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, eu só gastei dinheiro com a sua faculdade. Rapaz, você é tão estudado, não sabe dessas coisas. E aí depois Jesus fala assim, olha, se não nascer da água do Espírito, não verá. Primeiro ele diz não verá, e depois ele diz não entrará. Porque eu preciso ver bem. Porque se Deus me colocar no lugar sem antes eu estiver vendo, eu não vou dar a resposta certa. Eu preciso ver, por isso que ele falou para Jeremias, Jeremias, o que tu está vendo? Primeiro você precisa enxergar, ver bem, com nitidez, aonde Deus quer te levar. Porque se Ele te colocar antes de você ver, você não dá a resposta correta para esses dias. Por isso que tem muitas pessoas que hoje se tornaram evangélicas, mas por não ver o que Deus tem para elas se tornaram só pessoas mais um meio de ministérios. Não é isso. E nessa noite eu queria falar um pouco de uma visão geracional. Eu acredito que é isso que Deus quer fazer conosco. Nós estamos nessas guerras de altares, irmãos. E eu entendo uma coisa.
Quando Davi, ele tinha somente um chamado, ele era só rejeitado. Mas quando Davi respondeu ao chamado, ele se tornou perseguido. Quando Davi, ele era só um menino, ele era rejeitado. Mas quando ele começou a responder ao chamado, ele se tornou perseguido. Irmão, a unção, a primeira coisa que atrai a unção é a perseguição. Quer ver se o camarada é ungido, vê se ele está sendo perseguido. Mas não é perseguido pelos erros próprios, não. Perseguido por causa do Evangelho, por causa da palavra. Aleluia! Então eu queria nessa noite falar alguma coisa a respeito de uma visão geracional de Deus. Amém? Você que tem a palavra de Deus aí, pega comigo lá no livro de Esther, no capítulo 4. Livro de Esther, no capítulo 4. Aleluia! Oh Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Obrigado, Jesus. Nos dê, Senhor, sabedoria, Senhor, para ministrarmos com ousadia a sua palavra, Senhor, nesses dias. Para a glória do seu nome, Deus. Dá-nos capacidade, Senhor, de ser um instrumento de poder, Senhor. Um instrumento, Senhor, onde pessoas irão ser destravadas para a tua glória, Senhor. Senhor, que ministérios sejam reacendidos, Senhor, nessa noite. E que nós possamos responder, Senhor, segundo a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Esther, no capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabia que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharam em Susa, e jejuai por mim, e não comas nem bebas por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim iremos ter um rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Irmãos, a visão de Deus é uma visão geracional. Quando Deus olha para o homem, Ele não olha somente para o momento. Eu tenho dito aqui que Deus, Ele trabalha no singular para manifestar no coletivo. Então tudo que Deus fizer em mim, Ele quer realizar através de mim. Se Deus está me abençoando, tem um propósito que Deus está me abençoando. Amém? Se Deus está me dando, tem um propósito para quê? Por que Deus está me dando? Por que Deus concede para a gente saúde, somente para você ter saúde? Por que Deus concede para a gente força, somente para você ter força? Não. Se Deus está providenciando coisas para mim, é para que eu também seja provisão para aquele que não tem provisão. Amém? Então, quando eu começo a entender isso, eu saio de uma mente medíocre, eu deixo de ser um pedinte e me torno um intercessor. Então, minha mente agora, eu já não trabalho mais para mim mesmo, eu trabalho para toda uma geração.
Amém? Então, se a sua mente nesses dias tem que ser uma mente geracional. Eu não posso só pensar em mim, eu não posso só pensar no meu eu, na minha casa, na minha família. Não, Deus nos colocou para transformar uma geração. Amém? A menor visão de Deus é uma cidade. Por isso que ele falou para os discípulos: serão as minhas testemunhas em Jerusalém. É na cidade. Então eu tenho que visar toda uma cidade, porque a visão de Deus é geracional. Por isso que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas para isso acontecer, eu também tenho que ter essa visão que Deus não trabalha só para o momento. Deus, Ele trabalha para a geração. E isso também para a próxima geração, não é só a nova. Porque se Deus tiver que levantar uma nova geração, significa que a minha geração falhou. Significa que eu não dei um bom testemunho. Quando o Senhor, teve um tempo quando o Senhor chamou Moisés para ir salvar o povo, no caminho Deus quis matar Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés não marcou. Moisés não circuncidou o seu filho. No caminho que Deus mandou Moisés ir salvar o povo do Egito, Deus quis matá-lo. Por quê? Porque ele não fez o que Deus mandou. Irmãos, e maior do que a gente realizar milagres, realizar curas, Deus nos chamou para marcar a vida das pessoas. Nós temos que marcar a vida das pessoas. É isso que Moisés não fez. Ele não circuncidou o seu filho e Deus quis o matar. As atitudes que nós cometemos são geracionais. Você sabia disso? Tudo que você faz hoje vai afetar o seu destino para sempre, e daqueles que virão também. Bênçãos são geracionais e maldição também são geracionais. Alguém aqui já fez essa comparação dizendo assim: nossa, como você parece tanto com seu pai? Como você parece tanto com a sua mãe? Porque é geracional, cara. Então eu preciso estabilizar minha vida em Deus. Amém? Eu preciso firmar os meus passos no Senhor, para que eu possa possa marcar o meu tempo, gerando pessoas que vão ter fé segundo o coração de Deus. É isso que eu preciso entender. Como que eu posso dizer que as pessoas, futuramente elas crerão, se hoje eu também não estou crendo o suficiente? Se hoje eu não estou me lançando? Esses dias eu dizia para as pessoas que foram lá em casa, eu dizia assim: irmãos, se a gente não afirmar nossas estacas hoje, o vento vai vir e vai soprar sobre a nossa casa. Nós precisamos firmar nossas estacas, ainda que me custe. É isso que nós falamos aqui. Nós somos o sacrifício. Precisamos ser esse sacrifício vivo. Está me custando, mas eu continuo louvando o Senhor. Isso está me doendo, mas eu continuo indo. Porque sacrifício, sabe o que é? É você ir para a morte. Você precisa morrer, cara. Sacrifício é isso. É Deus te chamando para morrer. E nesses dias eu sinto que eu particularmente estou querendo morrer e não consigo. Mas eu já tenho aprendido que se Deus não me mata, eu tenho que morrer. É eu que morro. Nós precisamos correr para esse lugar, irmãos. Se é geracional, pense para você ver, tudo que você fizer hoje é geracional. Bênção é geracional, maldição é geracional. Deuteronômio, se eu não me engano, está escrito isso, que as bênçãos que o Senhor falou para Moisés, ele ensinava e Deus confirmava que era isso mesmo, que era para inculcar sobre as crianças, todo dia, falando no caminho, na hora da refeição, a palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer, estabelecer o trono de Deus na terra. Nós precisamos fazer isso. Moisés já fazia isso, era no caminho, ele escreveu isso em Deuteronômio 28, bom, tá aí no Deuteronômio, depois você pega lá. Você tem que inculcar no seu filho a palavra de Deus. Inculcar isso toda hora, você está martelando, a palavra diz isso, a palavra de Deus diz isso. Por quê? Para que a pessoa não se esqueça disso. Que a pessoa sempre se lembre. Davi, ele dizia assim, que o sofrimento fazia com que ele lembrasse, guardasse a palavra de Deus no seu coração. Foi bom eu ter afligido, ele disse, foi bom ter sido afligido, porque aprendi a guardar a sua palavra no meu coração.
Irmãos, e eu entendi uma coisa, que quando nós entendemos o propósito, o sofrimento já não torna mais sofrimento. O sofrimento agora se torna prazeroso. Quando você entende, o homem e a mulher que entende o propósito, ele não foge, ele não vai fazer campanha para parar de sofrer. Ele vai fazer campanha para continuar sofrendo. Porque agora eu entendi que o sofrimento faz eu amadurecer, crescer. Não é pecado, irmãos, você ser imaturo. Só que o problema é que muitas vezes, quando nós somos imaturos, nós erramos muito. A imaturidade nos faz a gente errar muito, não temos consciência das consequências. Falamos coisas que às vezes depois que pensamos para falar. Por isso que Provérbios vai dizer que o homem sabe, a mulher sabe, é que retém a sua língua. Nós estamos entrando num tempo de entendimento. O povo, ele perecia porque não entendia, não tinha visão, não tinha entendimento. Por causa de visão, por causa de entendimento, o povo perecia. E nós não podemos, irmãos, ser esse povo. Nós não podemos nesses dias deixar de lado as palavras que temos ouvido. Eu tenho que aplicar isso na minha vida. Aonde me falta, Deus? O que eu preciso fazer para compreender melhor a sua palavra? Você precisa definitivamente deixar o Espírito Santo te convencer dessa verdade. O que está me faltando? Vai me marcar esse tempo, que as pessoas que virão, elas vão querer seguir os seus passos. Irmãos, se nós não marcarmos, se nós não formos pessoas que vão mostrar para as pessoas que o nosso Deus realmente, a nossa fé está viva, e eles vão continuar tendo uma fé light, vão continuar tendo uma fé medíocre. Não, nós não podemos fazer isso. Não podemos deixar. Nós não podemos correr o risco sem marcar pessoas. Você corre o risco, irmão, porque vale muito mais para Deus uma pessoa só que você marca do que todas as pessoas que você realizou milagres. Porque uma pessoa que ela é marcada, a vida dela transformada para sempre. Aleluia! Uma pessoa que é tocada, irmão, por aquela palavra que você disse na hora certa, no momento certo, no lugar certo, é transformada a vida dela para sempre. A palavra, irmãos, eu tenho dito isso, a palavra ela tem poder de mudar a nossa vida para sempre. Eu sou testemunha disso. Uma vez me liberaram uma palavra, eu peguei aquela palavra no meu espírito, irmão. A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu deixei de ser uma pessoa medíocre e comecei a ser um intercessor. Eu deixei de ser um descrente e comecei a ser um crente. Nós precisamos entender que eu preciso marcar esse tempo. E não vai ser com coisas. Não vai ser com coisas que você vão dar para as pessoas. A vida, para ser marcada, irmão, você precisa ter sido marcado primeiro. Só uma pessoa marcada por Deus pode marcar outras pessoas também. Se eu não fui marcado, irmão, se eu não tenho uma paixão extravagante, porque homens e mulheres, irmãos, que fizeram mais no seu tempo foram pessoas que ousaram em Deus. Você quer ver na Bíblia? Pessoas que mais marcaram foram pessoas que foram mais ousadas. Quando a gente fala que o homem subiu na árvore, você lembra de quem? Zaqueu. Como que vai esquecer do camarada desse? Que vendo Jesus vindo, ele falou assim: o quê? Eu vou subir na árvore, vou chamar a atenção de Jesus para mim. Aquela mulher que entrou na casa de Simeão, e Jesus ainda deu uma ênfase para aquela atitude daquela mulher. Foram pessoas que marcaram o seu tempo. Jesus não falou tanto do jantar que ele teve com Simeão. Ele não falou das pessoas que estavam ali convidadas. Ele falou assim: ó, aonde pregar o evangelho, fale dessa mulher que entrou por baixo da mesa, que beijou com seus lábios os meus pés, que lavou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Pessoas mais extravagantes foram as pessoas que mais marcaram o seu tempo. É assim, irmão, nós precisamos ser ousados. Hoje, quando se fala de Pedro, as pessoas falam de Pedro, elas falam que Pedro pecou, que Pedro negou Jesus. Mas se tem um camarada que foi o mais ousado no seu tempo, foi Pedro. Jesus mandou ele atrás do homem de cântaro de água. O camarada: pode deixar comigo que eu vou. E naquela época, o homem não carregava cântaro de água.
E como que ele pode falar que ia, se o homem não carregava? Isso é ousadia. Aí é Jesus, lança a pedra da rede para o outro lado. Mas eu pesquei a noite toda, mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Pedro pesca um peixe e tira a moeda da boca do peixe. Ele nem perguntou que peixe que era. E foi pescar o peixe. Pessoas que mais foram ousadas no seu tempo foram pessoas que marcaram no seu tempo. Eu preciso entender isso, irmãos. E num culto como esse eu não posso deixar que essas coisas passem por mim e não me marquem. Eu não posso deixar que essas coisas, que essa palavra, ela possa simplesmente ficar no ar e não me pegue no meu espírito. Ela precisa pegar eu no meu espírito. Porque se essa palavra pegar você no seu espírito, irmão, não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter empecilho. Aonde você estiver, você vai manifestar a glória de Deus. Não importa mais agora o quanto de tempo nós temos de caminhada. O que importa é a abertura do nosso coração, pô. Se eu abrir o coração, Deus faz agora e já. Se eu me entregar, eu posso ser, como nós temos ouvido aqui, um revolucionário dos nossos dias. Cara, a palavra continua viva. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Pode os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra não passará. Se Deus fez isso com Moisés, se Deus fez isso com Abraão, se Deus fez isso com tantos homens, por que Ele não pode fazer conosco? É porque ainda nos falta uma visão coletiva. Porque se eu ainda penso em ser abençoado, se eu ainda penso em mudar de vida somente eu, se eu ainda penso em ser beneficiado pelo Evangelho, a minha mente ainda é medíocre. A minha mente ainda eu sou um pobre, cego e nu. Não, eu tenho que pensar que Deus quer me usar para alcançar nações. Eu tenho que pensar que Deus está me aperfeiçoando. Por isso que cada dia eu preciso correr para o altar, eu preciso me sacrificar, porque Deus está me aperfeiçoando. Deus está melhorando o meu pensar, Deus está melhorando, Deus está largando o meu coração, Deus está largando a minha mente, porque eu preciso ter uma mente coletiva. Eu não vou ser mais egoísta, eu não vou ser mais pobre. É isso, cara. Porque quando Deus abrir a nossa mente, nós tivermos uma mente coletiva, cara, as pessoas, Deus vai confiar pessoas para você, porque agora sim, você já não é uma pessoa mais, não é avarento, você não pensa só em você, você pensa também nos outros que estão do seu lado, cara. Então, se você estiver comendo, você vai dizer, eles também têm que comer. Se você estiver prosperando, você vai dizer, eles também têm que prosperar. Essa é uma mente geracional. Que você não faz só por agora, você faz pensando na geração que precisa ser abençoada. Glória a Deus. E Deus quer levantar esses homens. Tinham pessoas que Deus já estava levantando, mas sabe o que esses homens fizeram? Eles pararam nos seus ministérios. Teve pessoas há um tempo atrás que Deus levantou e confiou para ele a nação. Quando você olha para a TV hoje, você olha a igreja na televisão hoje, você vê uma igreja pobre, uma igreja medíocre, que só pensa em milagres, uma igreja que só pensa em prosperar, e Deus tem muito mais do que milagre, Deus tem muito mais do que prosperidade, Deus tem muito mais do que isso. Hoje você vê uma igreja que às vezes é ridículo, que estão preocupados só com caroços, e caroço, rapaz, deixa o caroço aí, eu vou continuando a pregar o evangelho do mesmo jeito. Pessoas que são curadas só por um momento e não marca ninguém. Por isso que nós olhamos a cidade não é transformada, porque as igrejas estão cheias de coração vazio. Pessoas que vêm para a igreja e buscam o seu conforto, pessoas que adquirem um bem, adquirem um automóvel, por exemplo, e põe lá adesivo, propriedade de Jesus. Aí ele está chovendo, não tem coragem de levar o irmão na casa, porque é a propriedade de Jesus. Nem Jesus entra no carro dele ou dela. Essa é a verdade. Se Jesus vinha para o céu, Jesus não está não. São mentes medíocres, são mentes limitadas. Deus quis matar Moisés numa estalagem, porque Moisés não pensou no seu filho. Moisés não marcou, não circuncidou o seu filho. Deus quis o matar. Ele se alegra quando você marca pessoas. Ele se alegra quando você tira pessoas de uma mente medíocre,
de um pensamento ruim, de um pensamento xoxo, chucro, e faz aquela pessoa pensar. Você olha para o Evangelho, você vê por que Jesus, todas as vezes, quando perguntava algo para ele devolvia com outra pergunta, porque ele queria fazer com que as pessoas pensassem, não que as pessoas vivessem manca pro resto da vida. Você vem para a igreja, irmão, não é só para ser curado, é para deixar de ser paralítico espiritual. Você não pode ir para casa e continuar sendo um paralítico. Por isso que você tem que pensar todos os dias. De que maneira Deus está me usando? Como Deus está me usando? Como Deus quer me usar? Aonde Deus quer me levar? Aleluia! Irmãos, e Moisés, quando Deus quis matar Moisés, porque Moisés não marcou, foi como eu disse, pessoas que foram levantadas por Deus, mas estacionaram nos seus ministérios. Pessoas que colocaram uma placa na frente da igreja, colocaram a sua foto na frente da igreja e disseram: olha lá, Jesus está aqui, vem para cá. Não, Jesus não quer só abençoar o seu ministério, Jesus quer abençoar uma geração. Ele quer transformar uma geração. Eu não posso dizer, irmão, vem para cá porque Deus está fazendo aqui. Não, Deus não monopolizou algo com uma pessoa. Deus não promove homens, Deus promove a verdade. E quem está levantando a verdade vai ser levantado com ela. É a verdade. Por isso que é: conhecereis a verdade vos libertará. Do que? Da ignorância. O que a verdade vai te libertar? Da ignorância. Aleluia! Só que é só para quem conhece a verdade, não é para quem sabe da verdade. Tem muita gente que sabe da verdade, mas não conhece. Saber é uma coisa, conhecer é outra coisa totalmente diferente. Eu preciso conhecer a verdade, não adianta você saber da verdade. Ah, pastor, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É? Você conhece ou você só sabe? Amém? Irmãos, e é tão verdade que a visão de Deus é geracional, que quando você olha para aquela situação que Davi derrubou o gigante, lembra dessa passagem? Que Davi derrubou o gigante. Quando Saul viu que Davi derrubou o gigante, ele não pergunta: quem é esse menino? Sabe o que ele pergunta? Ele pergunta para o Abner, que é o servo dele lá, e perguntou: de quem é filho esse menino? Quando Samuel foi para ungir Davi, ele não foi na casa de Davi, ele foi na casa de Jessé. Por isso que nesses dias precisa se levantar pais de destino, pessoas que vão marcar a geração, homens e mulheres que vão dar destino para as pessoas sem destino. Por isso que nós temos que levantar para marcar pessoas, nós temos que levantar para fazer a diferença, nós temos que levantar para circuncidar pessoas. É isso, marcar elas para que elas nunca mais se esqueçam daquilo que Deus falou para elas um dia. E é isso que eu creio, que Deus está levantando pais geracionais, pais que vão dar destino, pessoas que não vão ter medo de que outras pessoas se levantem, pessoas que não vão ter medo se o filho está ficando maior do que ele. Porque tem pastores que é assim, se o cara começou a pregar melhor do que o pastor, corta, deixa lá. Se subiu, começou, está cantando melhor, está mais um esporte, eu já posso ter por isso. Põe eu pregar no domingo. Aí pôs eu pregar no domingo. Aí a igreja foi tocada. Não foi mais não, porque esse é um perigo. Esses dias o pastor falou para mim assim: tu és, rapaz, um pregador perigoso. Eu falei: mas por que disso, pastor? Porque você abre os olhos das pessoas. Eu falei: mas não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer, abrir os olhos das pessoas, cara. Aí ele disse para mim assim: mas nem todo pastor quer isso. Meu Deus, mas se eu estou aqui sendo essa verdade, se eu não quero isso, para que eu continuo aqui, gente? É isso que a gente quer. A gente quer ver os filhos crescendo mais do que a gente. A gente quer ver os filhos dando mais certo do que a gente já está dando certo. Mas como que eu posso querer que o filho dê certo se eu não luto para que eu dê certo também? O filho faz o que vê o pai. Por isso que nós precisamos ser bons filhos nesses dias.
Não adianta só ter bons pais, se nós não formos filhos obedientes também. Não adianta os pais ter palavra e os filhos for desonestos. Não, nós temos que transmitir o nosso caráter. Se tem uma coisa que Jesus ele transforma no vida do homem, quando ele entra, é o caráter transformado. Por isso que quando ele chamou os discípulos, Marcos capítulo 3, ele chamou os discípulos, não foi para trabalhar para ele. Trabalho não transforma ninguém. Pode trabalhar a vida toda, se tiver uma mente fechada, vai continuar sendo escravo. Trabalho não transforma ninguém. Dignifica o homem, vai dizer isso em Provérbios, mas não transforma. Então nós precisamos viver aquela passagem de Marcos capítulo 3. Jesus chamou para estar com ele. Por que Jesus chamou para estar com ele? Sabe para quê? Para ser o seu caráter ser aperfeiçoado. Por isso que Salmo 115 vai dizer que você se torna semelhante àquilo que você, quanto mais você adora, mais Deus vai transformando você. E a transformação ela vem de dentro para fora. De dentro. De dentro. Deus está arrancando, irmãos. Nesses dias Deus está tirando mais da gente, colocando mais dele. Tiago capítulo 4 vai dizer: achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Se eu quero que o reino venha, eu preciso ir até Ele. Eu preciso ir até Ele. Por isso que Jesus falou: é chegado a vós o reino dos céus. Por isso que eu preciso entrar no meu quarto e entrar na presença dEle, clamar por Ele. Ele quer, você deseja que o reino venha, Ele quer que você vá até o reino. Nós estamos clamando para que o reino de Deus venha, amém? Mas o reino não vem sem transformação. O reino não vem sem mudança de mentalidade. Ele transforma a minha mente. Agora eu não tenho mais uma mente xoxa. Não é só isso. Tudo que eu fizer hoje vai marcar uma geração. Irmãos, talvez nós estamos aqui, talvez não, com certeza nós estamos aqui, porque um dia fomos marcados também por alguém. Alguém nos falou desse Jesus. Alguém marcou alguma coisa na nossa vida, mas nós não podemos nos limitar em só isso. Nós não podemos nos limitar em só isso. Se Deus está nos dando, é para que nós fazemos algo maior do que Ele fez. E Ele disse isso, que nós faríamos algo maior, coisas maiores do que Ele fez. Mas eu preciso ser marcado. Davi foi esse homem que quando derrubou o gigante Golias, Saul perguntou: de quem é filho esse menino? Geracional. Nós precisamos ser pais de destino. Nós precisamos dar destino para essas pessoas. Não precisamos só de pessoas que falem bem do mundo. Não precisamos só de pregadores de prosperidade. Precisamos de pessoas que nos falem para nós qual é o tempo de Deus. O que Deus está fazendo agora nesse momento. O que a igreja está vivendo. Pessoas com visão proféticas. Ontem mesmo eu encontrei uma pessoa que eu tive contato com ele há alguns anos atrás. Irmãos, você sabe o que eu percebi? Sabe o que eu percebi? É que essa pessoa não mudou nada. Eu olhei assim e falei: Jesus, pensamento ainda xoxo, mentalidade travada. E sabe o que eu vi naquela conversa? Que eu mudei. Eu consegui ver numa pessoa que eu tive um contato, que eu tive uma convivência há mais de 10 anos atrás, que eu mudei. Mas olhei para ela e disse: não mudou. E aí, ao mesmo tempo que eu me alegrei, eu também me entristeci. Eu falei: meu Deus, quer dizer então que quando eu estava perto não mudei nada. Essa pessoa continua sendo a mesma. Então quer dizer que falta mais, nós precisamos ser mais ousados, para que as pessoas possam ter nós como referência. Precisamos ser referência para esses dias. O modelo é Cristo, mas a referência deveriam ser nós.
Eu não posso só ficar pregando, eu tenho que ser uma carta viva. Não adianta eu ler uma letra morta se eu não for uma carta viva. Eu tenho que ser uma carta viva. Está em mim, a paixão está em mim. Não está só no Evangelho, não precisa amar Jesus, não precisa ser apaixonado por Jesus. Não, está na minha vida, na minha expressão, na minha entrega. E isso tem que ser constante na igreja. Ele disse que nós cresceríamos em glória e glória. É de glória em glória. Hoje dá bênção, amanhã vai ser mais bênção ainda. Hoje sentimos o céu, amanhã vamos sentir mais o céu ainda. Estamos atraindo o céu para a terra, então no próximo culto nós vamos atrair de novo. E que venha o céu, e que venha os anjos, e vem tudo que está lá de cima para cá, Jesus. Aí eu não sei mais se a igreja subiu ou se o céu desceu. É isso, irmãos. E aí quando a gente atraímos o céu para a terra, eu não preciso ficar orando para a cura. Eu vou ficar orando para a cura se já o céu já está aqui. No céu tem enfermidade? No céu tem dificuldade? No céu tem uma mente medíocre? No céu tem medo? Então se você ainda está com medo, é porque você não atraiu o céu para a sua vida ainda. Se você ainda caminha no passado, é porque ainda você deve estar montando um museu. Porque é só museu que vive de passado. Eu não tenho que viver de passado, irmão. Eu tenho que viver de glória em glória. De glória em glória. O passado deixa pra lá. Cara, se eu ficar olhando para o meu passado, eu estou pego. Eu tenho que olhar o que Deus está fazendo hoje. Visão profética. Ter uma visão do que foi falado. Você pode ver palavras que foram faladas para nós há 10 anos atrás. Se eu olhar para dentro de mim, ela está viva ainda aqui dentro, não é? Palavras que foram ditas para nós há 10 anos atrás. Se você olhar para dentro de você, você vai ver que a palavra ainda está ali viva, marcando você. Não disseram uma vez, não profetizaram na sua vida que você ia ser usado, que Deus ia te levantar? Para isso, eu tenho que todo dia incentivar essa palavra. Então eu vou me preparar para isso, porque Provérbios no capítulo 16 fala que o se preparar é do homem, mas o realizar é do Senhor. Aí você fala, Deus vai fazer, mas você está se preparando? Você está lendo? Você está buscando? Você está entrando no quarto? Está renunciando? Você está se quebrantando? Está pensando nos outros? Ou pensando em você? Como? Deus não vai dar a segunda unção se você não usou nem a primeira. Ele não vai dar uma unção dobrada se não fez nada nem com a primeira unção. Para mim, irmãos, para mim experimentar coisas extraordinárias, eu preciso ser extraordinário. Para mim, experimentar milagres, eu preciso ser um milagre todos os dias. Eu não vou experimentar milagres se eu não sou um milagre. É esse ponto de vista que nós temos que ver. Então, nós temos que, Deus, nesses dias, Ele está levantando homens com a visão profética do momento da igreja, aonde a igreja está entrando. E esse é o momento. Um dia, Jesus, Ele chorou por Jerusalém, porque Ele disse assim que Jerusalém, Ele repeliu os profetas, Ele não aceitou o profeta. Tem uma passagem que Jesus está passando lá de fora do templo, montado no burrinho, e os homens estavam dentro da igreja, clamando pela volta do Messias. Eles pararam na intercessão e não viram a realização da profecia lá fora. Por isso nós temos que ter uma visão profética para esses dias. E aonde Jesus está, é aonde eu tenho que ir. A nuvem está andando, eu tenho que ir atrás dela. Tem gente que nos critica porque acha que a gente é meio doido. Começa e depois vamos. Cara, porque eu não tenho que me apegar a isso. Eu não tenho que me apegar em lugares, em pessoas. Eu tenho que estar com Ele, eu tenho que caminhar com Ele. Pastor, mas você não tem problema se as pessoas saírem da igreja? Não. Nós não precisamos de lugares, irmão, cheios de pessoas vazias. Nós
Nós precisamos ter pessoas que entenderam o propósito de Deus. E eu estou orando para esses dias, para Deus trazer as pessoas que querem viver o propósito. Não pessoas que querem ser de igreja. Eu já fui também, cara. Eu já tive essa mentalidade também. Vamos encher, vamos lotar. Para que no final você ainda morrer arrependido? Para no final você morrer frustrado, que não alcançou a vontade de Deus? Não. Eu quero ser profético nesses dias. Amém? Aleluia. Talvez, irmão, nós precisamos fazer algo que Pedro fez. Ser mais ousado. Aonde estão os homens que carregam cântaros de água? Talvez nós precisamos pescar e pegar a moeda na boca do peixe. Não esperar que o dinheiro caia na nossa conta. Talvez nós precisamos ser ousados nesse sentido. Amém? Se você não ousar, irmãos, se você não for ousado, você não vai experimentar coisas ousadas também. Pessoas que experimentaram o sobrenatural é porque elas caminharam no sobrenatural. Se a minha fé for só aonde eu enxergo e não for o que eu sinto no meu coração, eu não vou fazer a vontade de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Por isso que eu tenho que ver bem, é lá. E eu conversava com essa pessoa no dia de ontem e falava para ela assim, ele perguntou: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou lutando para transformar a cidade. Eu estou lutando para transformar a cidade. Uma vez perguntaram para uma pessoa, por isso que a nossa mente tem que ser uma mente geracional. Uma vez perguntaram para uma pessoa, por isso que é o ponto de vista que você vê, é como você enxerga, é até onde você se enxerga, é aonde você vai chegar. Perguntaram uma vez para um homem: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou assentando os blocos. E aí vieram e perguntaram para o outro: e aí, o que você está fazendo? Ah, estou levantando uma parede. E aí perguntaram para uma outra pessoa, os três estavam na mesma obra. E aí perguntaram para o terceiro homem que estava construindo também, assentando aqueles blocos, e ele disse assim: eu estou levantando uma casa. Se a minha mente for medíocre, a minha visão também será medíocre. E eu não preciso de muito para alimentar 5.000 homens. Eu preciso só de 5 pães e 2 peixinhos. Eu não preciso ter uma padaria. Eu não preciso ter padeiro profissional. Eu só preciso ter uma pessoa que tem um coração desprendido, como aquele menino falou assim: olha, gente, se vocês quiserem daqui, você precisa fazer o que você tem na mão. Não espere que grandes coisas venham na sua mão para você fazer grandes coisas, se você não faz pequenas coisas, que as pequenas coisas que você tem. Ninguém se machuca com as grandes pedras. A maioria das dores que sentimos é quando pisamos nas pequenas pedras. Aleluia! Então, irmão, se eu não for ousado nesse dia, eu não vou dar destino para essa geração. Amém? E eu preciso estabelecer coisas. Eu preciso abrir porta que ninguém abriu. E eu só vou abrir porta quando eu for ousado. Se eu não for ousado, eu não vou abrir portas. Nós só vamos abrir os túmulos dos santos quando nós formos para a cruz. Há muitos santos que estão dormindo e eles só vão se levantar quando eu e você demos um passo para ir para a cruz. Quando Jesus foi crucificado, diz o Evangelho, que depois alguns mortos levantaram dos teus túmulos e andavam em Jerusalém. Santos que estão mortos só vão se levantar nesse dia se eu correr para o meu propósito. Não, cara. E o ruim, às vezes, de você fazer uma coisa certa, sabe por quê? Porque o que você faz certo atrai os olhos das pessoas. Todo mundo quer ir atrás de quem está dando certo, mas nem tudo que você faz que está dando certo é certo diante de Deus. Mas isso é certo, mas é certo diante de Deus. O ruim de você fazer coisa certa é porque
você atrai pessoas, sabia? Mas talvez nós estamos atraindo pessoas e não estamos mostrando para ela o que é certo. Porque eu também não estou fazendo o que é certo. Agora, o dia que eu estiver dando uma resposta para Deus, dentro do meu propósito, aí as pessoas que se aproximarem de mim vão saber também que elas também têm um propósito. Por isso que eu preciso ser o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu não vou conseguir matar ninguém se eu não matar eu primeiro. Eu não vou conseguir mostrar um propósito de ninguém se eu não souber qual é o meu propósito primeiro. Não, você não vai, eu também não vou. Amém? Então, irmãos, quando a gente fala de algo geracional, não tem como a gente não falar de Mardoqueu. Por isso que eu li essa leitura. Homem que gerou uma mulher, que criou uma filha que não era sua, que criou, né, a sua sobrinha, que não era sua filha, mas criou como filha. Nós vamos, talvez, irmãos, cuidar de pessoas que não tem nenhum vínculo com a nossa casa, que não tem nenhum vínculo com a nossa família. Talvez nós vamos dar destino para as pessoas que não são nem filhos nossos. É isso que eu quero que você entenda. E você não pode ter medo de introduzir essas pessoas na sala do reino. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, o diabo, adorador, ele não pode parar o adorador. Você sabia que tem muitos adoradores que vão ser salvos, mas não estabeleceram o trono de Deus na terra. O diabo não pode parar um adorador. Se você olhar bem, isso é verdade, porque a cada dia nasce um novo adorador, não é? Só que são pessoas que só passam, são pessoas que vão ser salvas também, mas elas só passam, mas não estabeleceram nada. Quantos ministérios de adoração que nós já vimos, quantos adoradores que nós já vimos já se levantar, e quando nós olhamos, não foram nenhum tipo de referência, não marcaram a nossa vida, só aquele tempo, mas não mudaram uma geração, não mudaram, porque não estabeleceram nada. Eu não sei se você sabe, mas em todos os lugares que aconteceu o avivamento, ele gerou também faculdades, porque aonde acontece avivamento, gera desejo, ele gera na pessoa um desejo de querer se informar sobre aquilo, interesse, gera interesse. Todos os lugares que aconteceu o avivamento foram lugares que gerou faculdades. Se você vai lá na Rua Azusa, onde aconteceu o avivamento ali da Rua Azusa, tem também faculdades. Gerou pessoas que queriam revolucionar. É isso que faz um avivamento. Gera curiosidade, ansiedade, desejo. Quer dizer que é isso mesmo. E nós não podemos deixar que o nosso tempo passe sem marcar ninguém. Nós precisamos marcar as pessoas. Amém? E sobretudo estabelecer o trono de Deus. Nós precisamos estabelecer o trono. E quando eu falo de trono, eu estou falando de governo de Deus. Porque adorador, o diabo, como eu disse, o diabo não pode parar. Mas quem quer estabelecer o trono até hoje não consegue, porque existe batalha. Para estabelecer o trono, vai existir combate, batalha, confrontos, afrontas. Mas você precisa pagar o preço que você nunca pagou. Talvez esses dias precisamos pagar o preço que nós nunca pagamos para estabelecer esse trono. Acabar com esse negócio de pessoas que vêm, adoram a Deus, depois voltam para suas casas da mesma forma. Voltam tendo as mesmas vidinhas medíocres, voltam tendo os mesmos vícios, voltam agindo das mesmas formas, porque não foi estabelecido o trono de Deus. E o trono de Deus é estabelecido com o governo de Deus. É isso que Ele quer. Por isso que quem quer fazer isso nesses dias vai ter que pagar um preço muito alto. Não é só adorar, não é só levantar a mão e dar glória a Deus. Não é só isso. Estabelecer o trono de Deus
é estabelecer o governo de Deus sobre as nossas vidas. É isso que nós... Quer marcar uma geração? Estabelece o governo de Deus sobre a sua vida. Não seja só um adorador extravagante, mas seja um homem ou uma mulher que o Senhor reina sobre a sua vida. Não tenha Ele só como Salvador, mas também como Senhor. Porque de muitos Ele é Salvador, mas não é Senhor. Porque quando Ele é Senhor, o que Ele pede, eu obedeço. Amém? E pais geracionais, eles não vão ter medo de ver os seus filhos crescer mais do que eles. Mardoqueu, um dia, ele criou Esther, que era sua sobrinha, e introduziu ela na sala do rei. E nesse livro a gente vai ver, nesse texto a gente vai ver, que um dia o povo estava sendo ameaçado. Amém? Um dia o povo estava sendo ameaçado de morte judeu. E o que aconteceu? Mardoqueu estava na porta ali, jejuando, orando. E aí ele manda um dos homens avisar Esther que isso ia acontecer. Ia vir, o rei ia dar uma lei que ia acabar com o povo judeu. E aí ele falou assim: Esther, você precisa fazer alguma coisa. E eu acho tremendo nessa passagem que ele fala assim, que ele diz para ela assim: olha, imagine em teu ânimo que escaparás. Ele vai lá e fala para ela, e manda dizer para ela: então disse Mardoqueu, torna-se a dizer a Esther, não imagine em teu ânimo que escaparás na tua casa mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virás aos judeus, mas tu e a tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes até o reino? Será que você não chegou até aqui? Não foi para fazer algo ousado? Será que Deus não te protegeu até aqui? Quantos de nós fomos livres de morte? Quantos de nós que falam, hoje nós podemos falar, era para mim estar morto já. Quantos de nós escapamos de situações? Deus já nos livrou do laço do passarinheiro quantas vezes? Será que não foi para esse tempo agora para nós se posicionar diante dessa situação? De ver toda uma situação de causa e simplesmente falar: ah não, eu sou só mais um. Não, eu não sou mais um. Eu sou aquele homem, eu sou aquela mulher que vai transformar esse lugar. É isso que eu preciso acreditar. E é isso que Mardoqueu estava falando para Esther. Esther, será que não foi para esse tempo que Deus te colocou aí dentro? Então disse Esther, torna-se a dizer a Mardoqueu. O que eu acho tremendo, que Esther mandou dizer para Mardoqueu que já tinha 30 dias que ela não ia até o palácio do rei. E nesses dias aqui estava tendo festa. Estava existindo 6 meses de festa. E aí o rei mandou chamar a sua rainha, e a rainha não quis ir. Era festa, o rei queria mostrar a noiva, mandou chamar a rainha, para mostrar a sua rainha para todos os governos que estavam ali, todos os reis que estavam ali também. Mas a sua rainha não quis ir. Por que a rainha muitas vezes não quis ir? Porque a rainha estava fazendo uma festinha particular. Olhando hoje para a nossa realidade, quantas igrejas estão fazendo as suas festinhas particulares e não quer ouvir a voz do rei? O rei está chamando, a sua igreja. Eu quero te apresentar para as nações. Eu quero que você alcance as nações. Eu quero que as nações te vejam como que você é bela. Eu quero que as nações sejam abençoadas por ti. E nós estamos dizendo o quê? Não, eu tenho minha igreja, eu tenho meu ministério, eu estou fazendo minha festinha aqui. Se as pessoas quiserem, elas vêm aqui. Visão medíocre. Tem igreja, irmãos, tem igreja que quando sabe que uma outra igreja está fazendo evento, marca no mesmo dia. Esses dias eu passei numa rua, era a poucos metros uma igreja da outra. E aí quando eu olhei a placa assim, o dia de culto era o mesmo. Eu falei, meu Deus, mas como são pobres? Por que não colocam no culto de dia diferente? Porque o dia que o camarada está nessa, se no outro dia está precisando de igreja, ele vai na outra. Mas
Mas não, o pensamento é medíocre. Se você vem na minha, você não pode ir em lugar nenhum. Não, irmãos, se eu tenho medo de perder, é porque isso nunca foi meu. Porque o que é meu, eu não perco. Se eu tenho medo de perder as minhas ovelhas, é que meu alimento não é tão bom assim. Ah, não, Jesus. O pensamento de hoje é estabelecer o meu reino, não o teu reino. O pensamento de muitos líderes é estabelecer o meu. É a minha liderança, é o meu ministério. E o teu reino? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aleluia. Então o rei pediu para chamar a rainha não quis vir, porque estava fazendo a festinha. Ela não quis ir para a festa do rei. E aí Mardoqueu falou assim: Esther, você precisa entrar na presença do rei. Você precisa ver essa geração que vai matar essa geração. E olha bem, você e a tua casa vai perecer. Mas de outra forma Deus vai vir com socorro para o povo judeu. Ele tem uma aliança conosco. Mas você e a tua casa vai perecer. Será que não foi para esses dias? É isso que eu acho tremendo, irmãos. Que quando você tem uma mente geracional, você não trabalha só para você. E aí Esther fala assim: mas tu sabes que aquele que ousar entrar na presença do rei sem ser chamado, e se Deus não quiser que ele entre, corre o risco de morrer. Se você não for chamado, se o cetro de ouro não abaixar, a sentença é de morte. Aí Esther falou assim: mas eu não tenho 30 dias que eu não entro na presença do rei. Se eu for lá e se ele não aceitar, morte. Olha você ver que tremendo. Não podia entrar na presença do rei sem ser chamado. Tinha que ter autorização pelo cetro. O cetro tinha que abaixar e falar: pode vir. Mas ela falou: tem 30 dias que ele não me chama. Tem 30 dias. É por isso que tem muita gente que não vai diante de Deus. Porque sabe que quando você se apresentar diante de Deus, você tem que morrer. Deus, ele não quis falar só com Moisés. Ele mandou chamar o povo. Moisés, chama o povo que eu vou descer. Aí quando Deus desceu, ele vinha, estava se preparando para descer com raios, trovões. E todo o barulho que tinha como fazer. O que o povo falou? Não, Moisés, não fale Deus conosco, mas fale tu e ouviremos, porque se Deus falar, morreremos. Se Deus falar, morreremos. Por isso que tem muita gente que não quer entrar na presença de Deus. Por isso que tem muita gente que prefere escutar o homem do que escutar Deus. Tem muita gente que prefere escutar uma pessoa que prega no púlpito do que entrar no seu quarto. E o Senhor que te vê no secreto, Ele te abençoará. É muito mais fácil escutar o homem, porque pelo menos o homem não morre. Porque se eu ouvir a Deus, eu vou ter que morrer. Se eu entrar na presença do rei, eu vou ter que morrer. E Esther sabia disso: se eu entrar, eu vou morrer. Aí Mardoqueu falou assim: mas não pense tu que escaparás. Porque Naamã, esse encapetado, ele quer matar todo mundo. Ele lançou uma sentença para acabar com o povo judeu. O povo pode escapar por outro socorro, Deus virá com livramento, mas você e a tua casa, a casa do seu pai, não escapará. Será que não foi para esse momento que Deus fez você chegar até aqui? Será que não foi para esse momento que Deus te livrou de tantas as situações? Será que não foi para esse momento que Deus permitiu que nós sobrevivêssemos até aqui? Irmãos, pensa um pouco. Será que Deus não sustentou você naquele momento de dificuldade, porque Deus tinha um momento propício para a tua vida? Será que naquela situação você falou: agora eu vou morrer, agora eu não aguento mais, aí você foi lá e passou por aquilo? Será que não é para esses dias que Deus te livrou da morte naquele dia? Será que Deus não deixou você morrer de fome porque Ele tinha coisas maiores para a tua vida? Será que Deus não abriu uma porta porque Ele sabia para quem você foi, para quem você nasceu, para quem que Ele te fez?
É isso que Mardoqueu estava dizendo para Esther. Esther, será que não foi para esse dia que você foi introduzida aí dentro? É isso que Mardoqueu estava dizendo para Esther. Será que você não chegou até aí para esse dia, para salvar o povo? E aí sabe o que Esther responde? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejua por mim, e não comas nem bebas por 3 dias. E as minhas moças também assim jejuarão, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei. Ela está dizendo, perecemos, mas se perecer, pereci. Se perecer, pereci. Olha só o que ela diz. Ainda que o rei não levante o cetro para me aceitar, mas eu vou tentar, pelo menos. Não, cara, eu prefiro morrer a minha vida toda tentando fazer a vontade de Deus do que morrer sem fazer nada. Pode me criticar, pode falar o que quiser, cara, mas eu vou morrer a minha vida tentando. Esses dias alguém falou assim, será que a pessoa talvez não tenha chamado? Eu disse, eu também não sei se eu tenho chamado, mas eu tenho vontade. E talvez eu acredito que Deus está usando até aqueles que têm vontade. Talvez você não tenha nem chamado, mas você tem tanta vontade que eu falo assim, eu vou usar esse cara, eu vou usar essa mulher, só por causa da vontade, tanta vontade que tem de ser usado, então eu vou usar ele. Aleluia. É isso que nós temos que acreditar, irmãos, que nós temos que ir para a presença do rei. Nós temos que ir para a presença do rei. Esther ousou. Deus vai usar pessoas ousadas, ainda que eu tiver que perecer. Se perecer, perecer, mas eu quero marcar uma geração. E quando Esther foi para a presença do rei, ela não foi para a presença do rei, irmãos, para pedir uma casa nova, um carro novo. Esther não foi à presença do rei para pedir uma roupa nova. Quantas pessoas que vêm fazer suas campanhas porque querem ser bem-sucedidas, não foi pedir para ela, ela foi pedir. Você imagina que ela foi à presença do rei, e o rei falou assim, levantou o cetro, aceitou, e o rei falou para ela assim, pode pedir o que você quiser. Ela disse, não, eu não quero nada não, eu não vim pedir para mim não, eu vim pedir para uma geração aí, para um povo, que o seu servo aí quer matar esse demoniado. Você imagina, irmãos? Olha a contradição que nós vemos hoje na nossa igreja. As pessoas vão para a presença do rei para pedir para elas que dê certo para mim isso, que abra a porta desse emprego para mim. Deus, que me abençoa. Ele até te abençoa, mas ele fica olhando e fala, meu Deus, que pobre. Por que não pede para um povo? Por que não pede para uma geração? Ela foi pedir para uma geração. Ela marcou os seus dias. Ela marcou os seus dias de ousadia, de intrepidez. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. E tudo que acontece na palavra de Deus é geracional. Quando eu olho para a vida de Abraão, já estou terminando, né, irmãos? Quando eu olho para a vida de Abraão também, eu vejo que Abraão foi um homem tremendo, mas teve algo que Abraão fez que marcou geracional, foi algo geracional que ele fez. Porque teve um dia que Abraão ele voltou para o Egito, amém? Ele chegou até a terra prometida, viu que não tinha nada, ele voltou para o Egito. E ao longo do Egito, ele olhou para sua mulher Sara e falou, Sara, você é muito bonita. Se eu chegar com você lá, como teu marido, eles vão me matar. E aí ele falou o quê? Quando chegar lá, você diga que eu sou o teu irmão. Abraão mentiu. Ele ficou aproximadamente 6 anos na casa do faraó. 6 anos ele adquiriu boi, vaca, adquiriu todo tipo de tesouros. Ele se tornou rico, mas ele não tinha contato com a sua noiva. Ele não tinha contato com a igreja. Que adianta você adquirir tudo e não ter relacionamento? Que adianta você adquirir tudo e não ter intimidade?
tudo aquilo vai passar. Aí Deus falou para Abraão assim: Abraão, depois lá para frente, você vê que Deus fala assim: ó, você será, né? Eu vou multiplicar a sua descendência, mas porém, o teu povo vai ficar cativo 400 anos, vão ser escravos 400 anos no Egito. Sabe por que o povo ficou escravo 400 anos? Porque lá atrás, Abraão mentiu. Tudo que você faz hoje, ainda que você não acredite nessa palavra, mas tudo que você faz hoje vai gerar, vai marcar a vida das pessoas futuramente. Tudo que você faz hoje, não tem como escapar. Ainda que você não acredite nisso, não, pastor. O problema é seu. Mas que vai acontecer lá. 400 anos o povo ficou preso. Deus, ele faz questão, irmãos. Por que Deus faz questão de marcar? Por que Deus faz questão de falar para nós do pecado dos homens? Todos os homens que foram muito usados por Deus fizeram coisas erradas também. Abraão mentiu. Davi, o maior adorador, o maior guerreiro, adulterou. Homens que marcaram, que afetou toda a sua geração. Mas por que Deus faz questão de pôr o pecado desses homens? É para que nós não cometemos os mesmos erros. É para nós olharmos para a Sagrada Escritura e não cometer os mesmos erros. Irmãos, quando você olha, você vê que na Samaria, quando Jesus evangelizou aquela mulher ali na beira do poço de Jacó, aquela mulher diz a palavra de Deus que ela pregou para aquela cidade, ela ganhou toda aquela cidade. Mas 10 anos depois, olha para você ver como que a gente tem que marcar, a gente tem que selar o trono de Deus na terra. A gente tem que introduzir o trono de Deus na terra. 10 anos depois que aquela mulher evangelizou a Samaria, diz a palavra de Deus que o povo já não adorava mais a Deus. Quem dominava a cidade era Simeão o mago. 10 anos depois, cara, uma geração. Como que pode um povo ter sido marcado? O povo todinho foi ganhado para Jesus através daquela mulher. E 10 anos depois, o povo já estava seguindo o mago, porque não foi introduzido o reino. É tão importante isso que eu estou falando para você, irmãos, que Jesus falou: se a casa estiver vazia, o inimigo vem e ali se faz morada. Ele vem 7 vezes mais. Então, quando você levanta o trono, quando você levanta a adoração, aí você dá o louvor a Deus. Mas se você não estabeleceu o trono de Deus, a casa vai estar vazia. Os demônios, a afronta depois do altar de adoração é muito maior. Você vem aqui e adora, você vem aqui e glorifica a Deus. Se você não estabelece o trono de Deus na sua vida, o confronto, a afronta é muito maior. Para um homem, uma mulher geracional, vai ser muito maior a batalha, a guerra. Por adorador, você adora, mas se você não põe isso estabelecido, por isso que Jesus falou, aquele que expulsa os demônios, é tão sério isso que ele fala que depois vão vir 7 vezes mais. Porque eu preciso estabelecer o trono de Deus. Nós precisamos estabelecer o governo de Deus sobre a nossa vida. É isso, é o governo de Deus. Eu não posso viver por emoções. Nós temos que deixar de ser uma igreja emotiva para viver uma igreja de propósito. Aleluia. Nós temos que deixar de viver de emoções para viver de convicções. É Deus que reina na minha vida, custe o que custar. Porque então, irmãos, uma geração toda pode perecer. É isso que Madrogueiro estava dizendo. Será que não foi para esse tempo, para você marcar esse povo, para você mostrar para esse povo que você só não entrou aí para ser crente, não, Esther? Deus não colocou você dentro da igreja só para satisfazer você, não. Deus colocou você dentro da igreja para marcar uma geração. Esther, será que não foi para esse tempo? Você não está aí dentro brincando de ser crente, não. Você não pode vir para cá para brincar de ser crente. Você está aí dentro para dar a sua vida pelo Evangelho, para entregar a sua vida pela causa. Irmãos, hoje nós vivemos no Brasil, irmãos,
pessoas medíocres espiritualmente, porque muitas vezes nós que dizemos que entendemos a palavra, ainda continuamos sendo medíocres. Não, eu não acredito no Evangelho. Eu não acredito no Evangelho sem causa. Eu não acredito no Evangelho sem a causa. Tem uma causa. Se Deus me chamou, se Deus fez eu vencer o que eu já venci, se Deus fez eu passar por o que eu passei, existe um propósito. E agora? Eu me apresento diante do rei e corro o risco de morrer, ou eu fico num anonimato? Não, eu não vou. Eu não vou enfrentar isso. Não, eu não posso ser humilhado. Não, eu não posso. Está na hora de nós deixarmos nosso orgulho de lado e caminharmos com humildade. Porque a humildade, ela precede a honra. Está na hora de deixar o orgulho de lado e caminhar na humildade. Porque Deus, Ele levanta os humildes e abate os soberbos. E você não vai ser humilde sendo egoísta, cara. Ninguém é humilde se é egoísta. Você só pensa em você. Você não pensa em ser beneficiado e não olha a dor do outro. Ontem nós tivemos uma experiência, saímos para poder abençoar os irmãos com comida e a gente viu como que as pessoas sofrem, cara. E aí você vai ficar quieto, você não vai fazer nada. Você não vai tomar uma atitude de benevolência. Que adianta ouvir tudo isso e não fazer nada? Que adianta saber muito e não fazer nada com o que sabe? Se eu não faço nada com o que sei, para que saber? Se eu não faço nada com o que sei, para que eu sei então, meu Deus? Jesus falou isso. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse pregado para vocês, talvez vocês não seriam condenados. Mas e agora? Eu vim, eu preguei, abri os olhos, e agora? É isso, irmãos. Não adianta só ser adorador. Adorador se levanta todo dia. Todo dia tem que ser de novo de adorador. Não adianta nós sermos uma igreja chapada. Não adianta ser uma igreja avivada. Tem semblante de avivamento. Você passa em frente de igrejas, nossa, ali tem avivamento, é fogo caindo. Mas não está estabelecido o trono de Deus. O fogo está caindo. Agora ninguém sabe de onde vem o fogo. Eu acho que é fogo estranho. Pode ser fogo estranho, Jesus. Porque o que vem de Deus transforma. E aí as pessoas estão cada vez mais chiques, cada vez mais elegantes, cada vez... E aonde estão o povo de Deus? Aonde estão os filhos? Estabelecer o trono é isso. É parar com os pensamentos medíocres e ir com uma visão coletiva. Ir com uma visão coletiva é eu, como Josué disse um dia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Moisés não circuncidou, mas Josué falou assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Geracional. Deus está levantando homens e mulheres que vão ficar nas portas, intercedendo para que os seus filhos entrem diante do Rei. Pessoas que tenham visão geracional, que vão interceder e não tem medo dos seus filhos serem maiores do que vocês. Nós não precisamos ter medo, porque o que Deus tem para nós é para nós, o que tem para eles é para eles. Glória a Deus. Aleluia. É isso, irmãos. Vamos viver isso que esse homem que Madroqueu, ele foi exaltado, mas ele não foi exaltado porque ele usou da igreja. Ele nunca pediu favor de Esther para nada. Ele ficava na porta, ele se vestiu de saco e de cinza, intercedendo. E aí uma hora que Esther ficou sabendo que ele estava na porta ali com as vestes rasgadas, ela falou: leve roupa para ele, leve uma roupa nova para ele, um calçado novo para ele. Ele disse: eu não quero. Não queira tirar a visão, não queira tirar o desejo de um intercessor. Ele quer interceder pela nação. Glória a Deus. Tem gente que vai chegar em você e vai: ô irmão, calma que a batalha vai passar. Não, mas você não quer que a batalha passe.
Você quer continuar batalhando, você quer ver o resultado acontecendo. Irmãos, e quando Deus levanta a gente, não é para pisar em ninguém não, cara. Por isso que essas músicas medíocres, que só pode ser medíocre uma música dessa. Quem me viu passando a prova não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Cara, quando Deus te levanta, não é para você ficar pisando em ninguém não. Ah, é porque agora eu estou no altar e o outro está na plateia. Nós temos que ter uma mente de Davi. Quando Davi foi levantado como rei, tem alguém da família de Saul que eu possa abençoar? Tem alguém da família de Saul que eu possa abençoar? Deus te coloca no alto para que ilumine toda a casa. Não, cara, se Deus está colocando nós nesse nível aqui, meu amigo, se você está entendendo, não é para você sair dizendo agora eu sou do reino, agora. Não, vamos chamar eles, vamos trazer eles para a mesa do rei. Vamos trazer eles para a mesa do rei. Tinha Mefibosete, tinha lá o neto de Saul, Mefibosete, que era ruim das pernas. Aí falaram para Davi, tem um camaradinho aí da família de Saul, mas o cara é ruim das pernas. Traz ele e coloca aqui na minha mesa. Traz ele e vamos colocar na mesa do rei. Sabe por quê, irmãos? Debaixo da unção ninguém vê defeito. Na mesa do rei ninguém consegue ver defeito de ninguém. Está cheio de pessoas aí, está cheio de descendentes de Saul, está cheio de Mefibosete aí fora. E se Deus está levantando a geração de Davi, porque eu acredito nisso, Deus está levantando a geração de Davi. Não é pessoas que vão pisar nos outros, mas traz ele para a mesa, traz eles para cá para ser alimentado também. Leva eles para essa visão coletiva. Não quem está por cima, não quem me viu passando a prova, se não me ajudou, o problema é dele. Quando ele vê na bênção, ele não vai se arrepender, ele vai ser abençoado também. Ele não vai se arrepender quando me vê na bênção, ele também vai ser abençoado. Quem está perto de uma pessoa abençoada, não tem como não ser abençoado também, cara. Abençoa a minha casa e todos aqueles que estão perto de mim. Aleluia! Então o crescimento, irmãos, quando eu sei que eu estou crescendo, quando eu não me importo com aqueles que estão diante do rei, se for eu, se for o irmão, se for quem for, agora eu sei que estou crescendo. Glória a Deus, aleluia. Eu não tenho medo de me abaixar para que o outro suba. Não importa quem está sendo conhecido ou deixando de ser conhecido. Não importa se estão vendo mais ele ou fulano ou Beltrano, não importa. Eu tenho uma visão coletiva. Vamos fazer a diferença pensando num todo. Vai existir sempre alguém que vai representar. Lógico que vai ter. Se você olhar, Moisés representava o povo, Abraão representava o povo. Mas você precisa fazer parte desse crescimento. É isso que eu preciso entender. A minha mente tem que ser coletiva. Então, se eu tiver que ficar na porta intercedendo com o madrugueiro, eu vou ficar. Para que Esther entre diante do trono. Para que Esther vá lá e agrade o rei. Ainda que eu não tenha benefícios vindo do rei, mas uma hora vem alguma coisa. Madrugueiro foi ser beneficiado, mas não foi porque Esther deu algo para ele, é porque ele ficava vendo as guerras, ele ficava vendo as lutas diante do rei. E um dia escreveram lá que aquele homem ele avisou o rei que algo ia acontecer. Escreveram lá no livro, ele fez algo em favor do rei. Aí o rei estava um dia lá na casa dele, de boa, tranquilo e calmo, foi abrir aquele livro que estava lá para ver quem foi que beneficiou o rei. Aí caiu bem aonde? Madrugueu. E Naamã tinha feito uma forca para Madrugueu, ele queria enforcar o camarada. Mas bem naquele dia o rei acordou disposto em beneficiar alguém. Aí o que aconteceu? Pega esse homem. Quem é esse Madrugueu? É um homem que fica aí na porta aí orando, jejuando, orando em línguas. Pega ele e põe no cavalo, põe ele em cima do meu cavalo, passeia com ele no meu reinado, abençoa ele.
É isso que nós temos que pensar, irmão. Não temos que ficar pensando em placa de igreja, nem quem vai ser bem abençoado, quem não vai ser. A hora certa, o momento certo vai acontecer, cara. Começa a ajudar as pessoas que estão do seu lado, se você não vai ver que Deus também vai te ajudar. Começa a fazer as coisas coletivas, e a ver que as coisas vão vir para você, e quando você perceber, está ali. Meu Deus, eu nem pedi, né? Mas eu estou te dando. Pare de desejar as coisas. Eu preciso, começa a ver coletivo. Amém? Vamos orar então nessa noite, irmão? Vamos orar para que o Senhor venha nos levar a essa mente coletiva. Vamos orar para que realmente nós possamos viver a boa e agradável vontade de Deus. Que nós não paramos na boa, mas nós possamos passar para a agradável e perfeita vontade de Deus. Você que vai ofertar ou dizimar, faça isso enquanto nós estamos orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer, meu Deus. E cremos, meu Deus, que essa palavra há de nos edificar nessa noite. Leve-nos, Senhor, a ter uma mente geracional. Leve-nos, Senhor, nessa noite a ter uma mente coletiva, Senhor. Para que saímos, Senhor, de uma mente medíocre, Senhor. De uma mente, Senhor, que não te agrade, mas que nós possamos, Senhor, avançar no teu reino. Para que nós possamos dar passo, Senhor, para que nós possamos ir além de nós mesmos, aleluia, em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos, Senhor, que o teu nome, que o seu trono seja cheio, que o seu trono seja estabelecido nesse lugar, as nossas vidas, Deus, nós queremos só